Então, a gente consegue essas análises muito melhores. Porque muitas vezes o que o exercício nos concede, ele não é suficiente para que a gente use somente o URI ou somente o PIL. Muitas vezes sim, mas outras tantas vezes não. E a gente fez até um exercício na semana passada que a gente só conseguia, se eu não me engano, era com o PRI, ou PUR, sinceramente eu não lembro, mas a gente não conseguia fazer em 2 etapas. Na maioria das vezes a gente não precisa decorar, né? É interessante que a gente aprenda, através do URI, né, desmembrar o URI e aplicar ele no PIL, né? Ou com o U isolado, como é o URI normal, ou com o I isolado, né? I é igual a U dividido por R. E aí a gente pega um dessas duas informações e aplica no PIL, né? Substitui no PIL. E a gente chega ou no PRI quadrado ou no PUR quadrado. E aí a gente usa na hora. Mas tem vários exercícios que a gente consegue fazer em 2 etapas. A gente não precisa ficar decorando novas fórmulas. Mas aí vocês vão entender hoje por que eu queria que vocês tivessem essas fórmulas na mão. Principalmente por causa dos exercícios, vocês vão perceber que quem se familiarizar com esses exercícios vai ter boa parte da vida resolvida. Isso é o que a gente fez na semana passada ainda. Aí já começa a entrar no que eu quero discutir essa semana, né? Que assim, eu falei bastante sobre situações cotidianas, e eu até cheguei a dar uma palhinha sobre isso na nossa primeira aula, explicando sobre chave paralela. Mas é importante que a gente entenda como que são compostas as redes de 127 volts, que é o que atualmente se usa no Brasil, mas antigamente era 110, né? Mas muitas vezes em exercício vocês vão ver usando 110 para um efeito de cálculo, ficar mais confortável para ser calculado, e 220. O que a gente precisa entender é que o que nos é mandado para a rua da usina elétrica da nossa cidade, enfim, são 3 tipos de fiações muito importantes. E por esses 3 tipos de fiações vai ter uma determinada energia, que é aquilo que a gente discutiu lá em carga elétrica, é o tipo de carga que vai estar presente naquela fiação, né? E que vai determinar que ela esteja positivamente carregada, negativamente carregada ou neutra. Como assim? Do que eu estou falando? O que a usina vai jogar para a rua, que vai fazer com que corra nos nossos postes, e é o que a gente puxa, é o que o eletricista vai puxar quando a gente constrói a nossa casa, são esses 3 tipos de fiação. A fase, as 2 fases, que pode ser uma fase de mais 110 volts, e aí diz respeito diretamente a um carregamento positivo das cargas que estão nessa fiação, ou menos 110 volts. E a neutra tem 0 volts. E aí é interessante que a gente entenda como que é composta cada voltagem de tomada. Porque quando a gente vai montar, por exemplo, essa lâmpada ela tem um resistor que ele foi pensado idealmente para ser ligado em 220 volts, né? A diferença de potencial, do potencial de 110 volts até menos 110 volts, né? De menos 110 volts até mais 110 volts, a diferença entre esses 2 valores, se a gente fizer ela, né? 110 volts mais 110 volts menos 110 volts, menos com menos fica mais. Então eu tenho uma diferença de potencial, o intervalo entre esses 2 valores aqui e aqui é de 220 volts. Mas vamos supor que eu vá de 0, que é a fase neutra, até a fase de menos 110 volts ou de mais 110 volts. Qual que vai ser a minha diferença de potencial? Vai ser de apenas 110 volts. Então, a voltagem, a DDP dessa minha tomada vai ser de 110 volts.
Isso é cobrado em alguns exercícios, mas eu estou passando para vocês porque acaba sendo um conceito que importa para nós, porque ele relaciona conhecimentos. Então, às vezes, o exercício pode apresentar para nós e a gente precisa saber interpretar. Ele joga como se a gente já soubesse. Alguma dúvida até aqui? Essa parte é mais simplesinha, só um comentário que eu queria fazer até na aula passada. Agora vai entrar mais na discussão que eu quero ter com vocês, principalmente no dia de hoje. Tentar fazer uma aula mais curtinha aí, com mais exercícios. Com o WhatsApp ligado. Gente, eu queria fazer a comparação com vocês entre os aparelhos que são ligados em 110 e 220 volts. Tem esses dois tipos de aparelho que são construídos, que são formulados para diferentes tipos de voltagem. E eu queria que vocês entendessem qual é o impacto que isso tem na prática, tudo que a gente já estudou, usando corrente, usando potência e usando resistência. A gente vai analisar quais são as diferenças desse tipo de aparelho, inclusive econômica e de gasto energético, para o outro, entendeu? Então, para isso, eu vou pegar a situação, por exemplo, de instalação de um chuveiro, mas poderia ser qualquer outra, que um é construído para 110, deixa eu colocar aqui, um é construído para ser 110 volts, e ele tem a potência de 4.400 watts de potência. E o outro tem a mesmíssima potência é igual, o que isso vai querer dizer? Eles esquentam a água igualmente. A gente vai discutir isso melhor. Mas só que ele é projetado, o detalhe é que ele é projetado para funcionar em 220 volts, para diferentes tipos de casa, né? Normalmente, a gente tem uma voltagem que é predominante nas nossas casas, então a gente já compra o chuveiro pensando nisso. Então aqui, gente, eu peguei a primeira coisa que eu queria analisar com vocês entre esses dois tipos de aparelho é o consumo elétrico. Como assim o consumo elétrico? Para a gente pensar em consumo elétrico, o tanto de energia que esse aparelho vai gastar, no caso a gente está comparando dois chuveiros, é interessante que a gente determine o tempo de uso. Então eu peguei, por exemplo, aqui, que o tempo total do banho aqui, nosso imaginário, ele é de 30 minutos. Não está arriscando? Ele é de 30 minutos. Então, é como se eu pegasse os dois chuveiros e ligasse ele por 30 minutos e eu vou estabelecer qual que vai gastar mais, menos ou igual de energia elétrica. Qual vai puxar mais energia da fiação. Aliás, puxar energia não. Pegar a energia que está na fiação para poder funcionar. E aí, baseado nisso, a gente tem que lembrar da formulazinha da potência. No caso, não precisamente a fórmula da potência, mas essa outra forma de escrever a definição de potência. A definição de potência é o tanto de energia que eu gasto em um determinado período de tempo, não é verdade? Mas para eu determinar o tanto de energia que eu gastei, é só eu multiplicar a potência pelo tempo. Eu desmembro a definição de potência. Fazendo essa análise, eu percebo, olhando aqui no slide anterior, que eu tenho duas potências iguais. O fabricante me informou que a potência que ele, quer dizer, a tanto de energia que ele consome por período de tempo dos dois aparelhos é igual. Se a potência é igual, eu estou usando pelo mesmo período de tempo, então eu posso afirmar com toda certeza que o consumo elétrico, né, o tanto de energia que cada chuveiro vai gastar é o mesmo. E aí a gente chega na nossa primeira constatação. O consumo de energia não depende da voltagem que o aparelho é ligado. Comparando aparelhos de mesma potência, é óbvio. Então, se você, por acaso, imaginava que voltagens 220 faziam com que você gastasse mais e pagasse mais na sua conta de luz, você estava equivocado, você estava enganado. É uma simples propriedade, uma simples definição. Potência é o tanto de energia que eu consumo por período de tempo. Quanto mais potente for o meu aparelho, mais ele é capaz de fazer a função dele, mas também mais ele vai consumir de energia. Essa é uma das análises que é importante que a gente tenha.
Depois, eu queria que vocês pensassem no tanto de corrente elétrica que cada um deles vai movimentar. O que a gente estava analisando antes era o tanto de energia que ele vinha da fiação e eles pegavam essa energia para poder funcionar. Agora o que eu quero que vocês imaginem é quando a gente liga na tomada o tanto de energia que vai passar pelo nosso fio condutor. E isso tem diferença. Por quê? Quando a gente pega para analisar, por Viu? exemplo, o fio. Oi? Estão pedindo pra você aceitar. Tem gente querendo entrar. Eu deixei para aceitar Foi o eu. automático. Aceitou? Só que não apareceu nada. Quem que tá? Foi mal, eu só consegui entrar agora, meu Wi-Fi tava horrível. Ah, será que é isso? Porque eu deixei para aceitar automático. Tá. Era só você? Acredito que sim. Então vamos continuar. A gente está comparando aparelhos que são ligados em 220 e 110. A gente concluiu no slide anterior, através da formulazinha do E igual a P vezes tempo, o tanto que o aparelho vai consumir de energia depende da voltagem que ele é ligado. Só que isso é diferente do tanto de corrente elétrica que ele puxa. Porque a energia que ele consome é o tanto de energia elétrica que ele vai pegar dessa fiação para poder funcionar. Só que uma coisa é o quanto que ele pega para poder funcionar, o tanto que ele consome. Mas só o fato da gente ligar um aparelho na tomada, só o fato da gente conectar ali na voltagem, vai passar uma determinada corrente elétrica por esse fio condutor. E as quantidades de energia elétrica que vão passar por esse fio condutor, elas são diferentes. E isso vai ter um impacto. Por que a gente consegue analisar isso? Quais são as informações que nós temos nesse nosso exemplo que a gente está usando? Nós temos voltagem, DDP, um é 110, outro é 220. E nós temos potência, que é igual para os dois, o efeito de análise nosso aqui, que é 4.400 watts. Então, pensando em uma fórmula que reúna potência, DDP, que é o que a gente tem, e corrente, que é o que a gente está a fim de analisar agora, nesse slide, a gente chega no pio, que reúne esses três de uma forma simplificada. Fazendo a conta desses dois aparelhos, do pio desses dois aparelhos, o que a gente chega na conclusão? Que a corrente elétrica que passa em 110, ela é de 40 amperes. E a corrente elétrica que passa em 220 é de 20 amperes. A corrente de 220 é menor. No que isso vai impactar? Vai impactar num fato importante, uma constatação que é importante que a gente tenha na nossa cabeça, que vai passar sempre mais corrente em aparelhos ligados de voltagem 110. Mas na prática, o que isso vai afetar a gente? Que fiações... Vocês me não sabia que dava para fazer isso. Que fiações 110, elas aquecem mais. E, portanto, tem uma maior perda energética. Como assim? Pessoal, está passando uma determinada energia nessa fiação. Essa energia, ela não está sendo usada. O aparelho não está consumindo ela. Então, qual que é a finalidade dela ali? Ela vai promover um efeito Joule nessa fiação. Porque ela atravessa ela, só que parte dela vai ser dissipada. Porque a fiação também tem um limite. Não é um fio perfeito, não é um fio ideal, que só conduz eletricidade. Ele também se superaquece. O fio tem que ver isso na prática. Então, o que vai acontecer é um desperdício de energia que vai ser dissipado, que vai ser desperdiçado na forma de calor. Tanto é que se a gente pegar em um fio, não precisa ser necessariamente uma fiação desencapada, que a gente pode tomar um choque. Mas se a gente pegar um fio de um aparelho que está funcionando há bastante tempo, a gente nota um determinado aquecimento. Ou, por exemplo, a gente tira um aparelho da tomada e põe o dedo ali nos dois pininhos. E vai estar aquecido. Esse efeito de aquecimento é o efeito Joule que aconteceu naquele metal. Agora, vocês concordam comigo, quanto mais corrente passa, mais vai aquecer. Então, mais desperdício de energia na forma de calor vai acontecer. Então, esse é um ponto.
A fiação 220 ela é mais econômica que a 110 porque ela desperdiça menos energia. Toda essa energia que é desperdiçada, nós pagamos por ela. Então, tudo isso entra numa conta, por exemplo. Outra coisa é esse item B. A instalação de fiações 110 ela é mais cara, porque para suportar esse aquecimento todo, para suportar essa quantidade de amperes em corrente elétrica, você tem que ter fios, como eu coloquei aqui, mais grossos. Então, a instalação 110 era mais cara como um todo. Primeiro porque ela perde uma quantidade de energia maior. Sempre vai ter perda. A gente nunca trabalha na vida real com fios ideais, como a gente tem em exercícios de vestibular. Mas a perda na 110 ela é maior. E também, quando a gente vai instalar na nossa casa uma fiação 110, você tem que ter fios mais grossos. E quanto maior for a grossura do seu fio, e quanto mais fio você precisar, mais caro é. Não sei se alguém já participou alguma coisa no chat. O Emanuele pediu desculpa. Por que você pediu desculpa, Emanuele? Emanuele? Emanuele tá off. Ah, o microfone tá ligado. Não tem problema. Continuando. Quem já participou de reforma, de construção de casa, ou já ouviu algum parente falar, sabe que fiação de cobre é uma coisa cara. Você cobra pela metragem e pela grossura do fio, né? Então vai ficando cada vez mais caro essa instalação de casas, enfim, qualquer situação, você precisa instalar uma fiação 110 para aparelhos necessariamente 110. Alguma dúvida até aqui? Usei até agora duas formulazinhas tranquilas, né? A gente está bem acostumado. Vocês tem alguma dúvida? Vocês ficam quietinhos, eu não sei como explicar melhor, se eu estou bem, se eu estou mal. Mas continuando. Outra coisa que eu acho interessante a gente avaliar, que cai nas nossas provas, é a comparação da resistência elétrica dos aparelhos que são 110 ou dos aparelhos que são para fiações 220. E aí a gente vai parar para usar qual das fórmulas? Olha, a gente tem potência e DDP, como a gente viu lá, foram as informações que a gente pegou para analisar. E a gente vai analisar a resistência. A fórmula que relaciona essas três propriedades é o PUR. Ah, professor, mas o PUR é muito ruim, eu não quero ficar decorando novas fórmulas, eu não sou bom de decorar fórmula. É válido você não querer decorar novas fórmulas. Mas, para essa análise em específico, é muito interessante que a gente use o PUR quadrado. Em outros exercícios, como eu falei, ou você faz em duas etapas, usando PIO e URI, ou você deduz na hora. Você chega na conclusão do PUR ali na hora. Você pega o URI, isola a corrente. Pega essa informação da corrente e substitui no PIO. Você vai chegar no PUR. Você deduz na hora a fórmula e faz o exercício. Mas esse PUR ele vai ser muito bom para nós agora. Porque como a gente só tem potência e DDP, para a gente fazer a análise dessa resistência aqui, é a fórmula perfeita. Quando a gente faz o PUR do 110, a gente chega numa resistência, no caso desse nosso exemplo aqui, tá? A gente chega que a resistência dele é de 11 dividido por 4 ohms. E a resistência do de 220, como coloquei aqui a continha para vocês, é de 11 ohms. Quer dizer, a resistência de 220 ela é 4 vezes maior que a de 110. E aí a gente tem mais uma conclusão importante. Resistores 220 são sempre, eu peguei um exemplo numérico aqui, mas eu poderia ter usado somente letras e vocês chegariam na mesma conclusão. A resistência de 220 ela é sempre 4 vezes maior do que a de 110. Professor, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que duas situações. A primeira, eu estou numa casa que a minha fiação é 110. Estou com o meu secador de cabelo. Eu quero levar o meu secador de cabelo para onde eu vou viajar. E eu pesquisei e eu vi que a fiação lá é majoritariamente
220. O que eu tenho que fazer? Ou o meu chuveiro, sei lá, tem um chuveiro de estimação, eu só tomo banho com esse chuveiro. O que eu tenho que fazer? Porque é mais fácil trocar resistor de chuveiro do que de secador de cabelo. Eu tenho que trocar o meu eu tenho que trocar o meu resistor por uma resistência 4 vezes maior. Agora vamos supor o contrário. Eu estou indo viajar, eu tenho um aparelho que é 220 volts e eu vou viajar, eu vou para um lugar, eu vou me mudar de casa e para o lugar que eu vou, a fiação é de 120, é de 110. O que eu faço? Eu tenho que trocar a minha resistência. O slide ficou meio zoado aqui. Era para estar pertinho. Mas eu tenho que trocar minha resistência por uma resistência. Eu tenho que trocar meu resistor por um resistor que possui uma resistência 4 vezes menor. Eu tenho que fazer esse joguinho. Porque 220 volts, aparelhos com 220 volts são 4 vezes mais resistentes. Então, se eu estiver indo para 220 volts, estou em 110, estou indo para 220 volts, o valor de resistência do meu resistor ele tem que aumentar em 4 vezes. Então, eu vou lá na elétrica e peço no caso, uma resistência, né? Mas a gente sabe que o nome do aparelho é resistor, que tem um valor 4 vezes maior do que o meu atual. Ou o contrário, 4 vezes menor, porque eu estou indo para uma situação de 110. O que acontece é que, às vezes, a gente não faz isso. Na maioria das vezes a gente não faz isso. A gente descobre na prática, né? A gente só liga lá e, de repente, o aparelho queima. Por que isso acontece? Ainda no PUR, lá naqueles slides da aula passada, a gente pensou em situações que a gente tem alguma das incógnitas constante e aí a gente altera as outras duas. Essa é exatamente uma dessas situações. Por quê? Como eu coloquei aqui, eu tirei um print dos outros slides, a gente tem a resistência, o valor da resistência desse nosso resistor inalterada, constante. Por quê? Porque eu não troquei a porcaria do resistor para um resistor certo. Então, a resistência dele, ela é a mesma. Só que o que ocorreu? Supondo, no exemplo, que eu estou indo para 220 volts. Vou até escrever aqui porque o slide ficou... Eu fiz ele no Google e depois eu baixei, ele ficou errado. Estou indo de 110 para 220. Se isso ocorreu, a minha DDP, né, duplicou. Eu estou indo de 110 para 220. Estou multiplicando por 2. Se eu multipliquei por 2 e, através do PUR, eu entendo que o valor da minha potência ele é diretamente proporcional ao valor da minha DDP. Só que como o valor da minha DDP está ao quadrado, como ela duplicou, 2 ao quadrado é igual a 4. A minha potência vai quadruplicar. Então, quando eu ligo um aparelho 110 em uma voltagem 220, esse aparelho vai trabalhar numa potência 4 vezes maior que a que ele trabalharia normalmente. Opa, peraí. As inscrições. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha o que eu tenho aqui hoje. Mais uma caixinha de melissa, gente. Terceira melissa que a gente vai customizar aqui no canal. Só que dessa vez, eu customizei 2 botas, né, gente? Dessa vez, olha só. Pá! E, gente, esse trem é muito cheiroso, né? Credo, que negócio cheiroso. Hoje customizaremos uma linda chinela. Um susto. Isso daqui, gente, há uns 2 anos atrás era tipo febre. Todo mundo usava esse treco. Eu não sei ainda Caraca, se é. Eu acho que sim, porque eles estão sempre lançando modelo novo, né? Eu Então, comprei um né, modelo Sebastião, preto, básico, não fosco, normal, porém não tinha do meu número. Ah, que beleza. Aí eu comprei um número maior. Esse daqui é o número 39, eu calço 38. Dependendo do sapato, até um 37,5, assim, Mano certo, do sabe? céu. Então ele ficou um pouco grande no meu pé, eu já experimentei, mas vai ser esse mesmo. Antes uma chinela frouxa, né, Mano, gente? Assim, alguém folgadinha, dá um do toque que no apertada. Sebastião aí. Alguém Tinha avisa, né? transparente do meu número e tal, mas eu tava querendo o preto mesmo pra customizar, porque esse daqui eu vou usar, tá, gente? Olha só, na mão, que lindo. Se não servir de nós usa na mão. E está extremamente cheiroso esse aqui, galera. Nossa senhora. Eu tenho uma branca dessa, que tá muito velha, por isso que eu não vou customizar ela. Já usei pra tudo quanto é lugar. E tem uma outra preta que tem, tipo, uma coroa desenhada. Uma Será que coroa dá e pra um eu mutar coração, ele? uma coisa assim. É bom, gente. Então é isso. Renata, qual é o tema? Essa melissa tá com um cheiro extremamente forte, pessoal. Meu Deus, que vontade Será de que dá? ficar cheirando isso aqui. Mutei ele. Não sabia que dava. Bora.
Vamos continuar. Beleza. Tadinho, mano. Mas às vezes... Mas também, velho, tinha que estar prestando atenção na aula, pô. Tô brincando. Todo mundo tem os seus deslizes. Continuando, depois desse momento de descontration. Muito bem. Então, aqui. Vamos supor, então, que eu vou ligar o meu aparelho, que é, continuando no nosso exemplo, vou ligar um aparelho de 110, perdão, em uma fiação 220. O que vai acontecer? Esse aparelho, que foi formulado para funcionar em 220, em 110, foco, ele vai funcionar no quádruplo da sua potência. O que isso significa? Que ele vai consumir 4 vezes mais energia. Só que ele foi feito para consumir 4 vezes o tanto de energia? Não. Ele foi pensado, fabricado para consumir aquela quantidade de energia, aquela quantidade de potência. Então ele queima, ele superaquece e ele queima. Eu não sei se vocês já aconteceu isso com vocês. Comigo já aconteceu várias vezes na minha vida, porque eu nunca sabia. Então eu era meio freestyle, eu resolvia testar as coisas assim. Teve uma vez, foi o ápice, aí eu passei a ler manual. Eu queimei o Xbox do meu amigo. Ele tinha acabado de sair o Xbox e eu fui na casa dele e sabe, empolgado, querendo jogar, eu não tinha, tal. O Xbox 360. E aí eu pensei, ele falou assim, nossa, que voltagem será que é essa tomada? E que voltagem que é o Xbox? Aí eu pensei, cara, olha o que você comprou, acabou de lançar, um negócio super moderno, deve ser bivolt. Meu amigo, o bagulho, a gente tava jogando lá, eu não me esqueço, era Halo 1. Tava lá, felizão, o bagulho começou a sair fumaça e, pum, explodiu. Estourou um negócio lá dentro e eu fudi o negócio que o bagulho era novo, tinha 2 dias, meu amigo não tinha nem usado. Mas é isso, aí a gente aprende com situações como essa. Já ao contrário, né, quando a gente tem um aparelho que é 220, pensado para ser 220, ele vai ser ligado numa fiação 110, o que acontece é o oposto dessa situação nossa. DDP e potência são diretamente proporcionais. Então, se a minha DDP ela foi dividida por 2, ela caiu, a minha potência vai cair. Mas lembrando sempre, DDP está ao quadrado. Então, se a minha DDP caiu por 2, 2 ao quadrado é igual a 4. A minha potência ela vai cair em 4 vezes. Então, o meu aparelho vai funcionar numa potência 4 vezes menor, dividida por 4. Que é o que acontece, alguém já deve ter feito isso, um aparelho é pensado para ser 220. Você liga ele em 110, ele não vai queimar. Só que ele funciona minguado pra caramba, parece que ele tá anêmico ali, tristinho demais. Por que isso? Porque ele tá consumindo, ele tá pegando para funcionar 4 vezes menos energia do que ele pegaria. Então ele funciona num quarto do que ele funcionaria. É o que acontece muito em casa. A gente tem uns ventiladores, aqui inclusive do meu lado. Os ventiladores assim, são todos 220, porque aqui na minha casa a fiação é 220. E aí, eventualmente, alguma tomada foi mudada por algum aparelho. Aí a gente põe sem querer, despercebido, e aí o ventilador parece que está quebrando, né? Tá meio tristinho, né? E aí, na verdade, a gente vai ver a tomada. Por quê? Porque a potência do 220 ela é 4 vezes maior do que ele está funcionando. Então, obviamente, ele não funciona na sua capacidade integral. Alguma dúvida nisso aqui, pessoal? Não sei se está claro para todo mundo, mas vamos seguindo. Vou começar com um exercíciozinho para exercitar, obviamente. Exercício da página 18, do material que eu reenviei para vocês no WhatsApp, da finada UFSCar. O UFSCar tinha vestibulares muito bons, que serve para a gente treinar hoje. Fica de dica para vocês aí, quem estiver na pegada
Enem, VUNESP, e até sei lá, quem presta medicina, por exemplo, vai prestar um Unifesp. Os exercícios abertos da UFSCar são maravilhosos. Eles acabaram, né? A UFSCar rendeu-se ao Enem, infelizmente, eu acho, porque rendia ótimas provas para a gente estudar. Mas ainda são atuais, como por exemplo esse exercício. Por recomendação de um eletricista, o proprietário substituiu a instalação elétrica de sua casa. E o chuveiro, que estava ligado em 110 volts, foi trocado por outro, de mesma potência, mesma situação que a gente trabalhou aqui para entender essas propriedades entre aparelhos 110 e 220, foi trocado e ligado em 220 volts. A vantagem dessa substituição está. Então, a vantagem é o que a gente discutiu naquele nosso slide do meio, né? Porque funcionar com 4 vezes mais potência do que o outro, isso é indiferente, porque ele consegue funcionar com pouca potência, o aparelho que é de 110. Isso não importa. O que importa para nós são duas situações. Desperdício de energia e a fiação, que é grossa e, consequentemente, uma fiação cara. Então, você paga alto para instalar os fios condutores na sua casa e você paga alto na hora que vem a conta de luz. São as duas vantagens do aparelho 220. O resto são só detalhes. Não é que um é melhor que o outro. É só no preço que o 220 ele se destaca. Então, aqui, o item A. No maior aquecimento da água que esse outro chuveiro vai proporcionar. Claro que não. Se eles têm a mesma potência, o que vai acontecer? Eles vão pegar o tanto de energia que eles consomem e vai ser convertido em aquecimento de água, é o mesmo. Potência é o tanto de energia que é convertida para esse aparelho funcionar, que no caso da função do chuveiro é o aquecimento de água. Então, não. A potência é a mesma, vou até grifar aqui. Se a potência é a mesma, essa situação não ocorre. B. No menor consumo de eletricidade desse outro chuveiro. Novamente, a potência mudou. O tanto de energia que ele consome por período de tempo, que é a definição de potência, E dividido por T, ela vai mudar? Não. Então, o item B está errado. Item C. Na dispensa do uso de disjuntor para o circuito desse outro chuveiro. Pessoal, disjuntor é uma outra discussão. Vocês passaram por essa aula, vocês sabem que isso não tem nada a ver com discussão de disjuntor. Isso tem a ver com discussão de consumo elétrico, corrente e resistência. São os 3 pontos que a gente consegue comparar aparelhos 110 e 220. Não tem a ver com disjuntor. E tem D, no barateamento da fiação do outro circuito, do circuito desse outro chuveiro, no caso de 220, que pode ser mais fina. E aí tem uma vírgula aleatória, mas o item acaba aí. Exatamente, é o item D, que é o único ponto que a gente consegue ter ali uma vantagem de 220 em relação a 110. Então, é a alternativa D. Só lendo aí para acabar, no menor volume de água que esse outro chuveiro vai necessitar. Não tem nada a ver. Ele só trocou o modelo, né? Se ele trocasse por um modelo menor, aí realmente, menos volume de água ia ser consumido. Mas ele não trocou.